Olá a todos, graça e paz. Hoje nós vamos ler Filipenses no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Nós estamos aqui falando, esse texto está fazendo uma referência à pessoa de Jesus. Então nós hoje vamos falar sobre exaltação. Nesse texto, o apóstolo Paulo traz uma advertência para que em nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós vamos aqui aprender um pouco sobre os processos da exaltação. Na lógica de Deus, primeiro vem a humilhação para depois a exaltação. Na nossa filosofia, nós acreditamos que a exaltação está sempre em primeiro lugar. E não é assim que funciona. Primeiro vem o processo de humilhação, para depois o de exaltação. Nesse texto, fala exatamente disso mesmo. Deus tinha uma proposta para Jesus, e para que Jesus entendesse, recebesse aquela exaltação, ele tinha que passar por um processo em que pela qual ele mesmo tinha que tomar essa decisão de aceitar passar por aquilo. É interessante a gente entender isso, porque entre a vontade de Deus e o meu querer, tem um orgulho da minha parte muito grande, e que é preciso ser transformado em outras atitudes, em outras coisas, para que a exaltação de Deus chegue e alcance a minha vida. Então, vamos ver aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, qual é o primeiro passo para ser exaltado? A palavra de Deus diz que, o apóstolo Paulo diz que o primeiro lugar é olhando para Jesus. Nós não temos nenhum outro modelo com tantas características apropriadas para esse fundamento que nós estamos falando do que Jesus. Jesus é o modelo. Nós olhamos para ele, para a sua história, para a sua vida. O que ele passou é a maior motivação para que nós submetemos todos os processos de humilhação para depois receber a exaltação. Sem olhar para Jesus, não vamos conseguir. Se nós olharmos, por exemplo, para os modelos do mundo, nós nunca chegaremos lá. Então, é olhando para Jesus. O apóstolo Paulo ainda diz isso mesmo: tem o mesmo sentimento em vós que houve em Cristo Jesus. E depois que nós olharmos para Jesus, para o seu modelo de humilhação, nós começamos a entender os processos desta humilhação que antecede esta exaltação. O segundo lugar, antes a si mesmo se esvaziou. Ora, é preciso que passamos por um processo de esvaziamento de si mesmo. Essa é uma decisão em que eu e você, nós temos que tomar, em que decidir e entender que boa parte da maioria das coisas que nós rejeitamos, que nós não queremos, que nós torcemos o braço, que nós olhamos para Deus e dizemos não aceitamos, tem a ver com os nossos orgulhos e as nossas vaidades. E para que entramos em um lugar de humilhação e de aceitação dos propósitos de Deus para a nossa vida, nós precisamos passar por um esvaziamento de si mesmo. Do que você acha que você é, do que você acha do que você é capaz, do que você acha do que você conquistou na vida, tudo isso é irrelevante. Esse esvaziamento, ele será substituído por uma coisa. Você não fica vazio, você fica vazio de si mesmo, mas assume uma outra posição, que é chamado-se, a palavra de Deus diz que antes ele esvaziou-se e assumiu-se a forma de servo. Servo é o objetivo pela qual nós existimos.
A palavra de Deus diz que não há servo maior do que o seu Senhor. Deus é soberano e nós não passamos de servo. Servo é o título designado para todas as pessoas que se dizem filhos de Deus nesta terra. Para todos, sem restrição nenhuma, todos nós temos que ter esta identidade de servo. E servo é perder a nossa vontade e passar a servir a vontade do Senhor. Servo. Uma das características do servo é já não ter mais vontade própria. Então eu perco, eu me esvazio de mim mesmo e me preencho assumindo uma forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Outra coisa interessante, tornando-se semelhante ao próximo. O próximo, seja ele quem for, nas suas lamúrias, nas suas dificuldades, nas suas incertezas, nós precisamos nos tornar semelhante. Nesse caso, Jesus está se tornando-se semelhante aos homens na fragilidade, na fraqueza, sabe? Naquilo que os homens têm de mais frágil, ele estava se tornando semelhante a eles. Ele não era assim, mas ele tornou semelhante a eles. Isso é importantíssimo. E assim mesmo se humilhou. Há uma coisa interessante, que Deus tem um propósito e um processo para a gente passar. E muitas das vezes nós não sujeitamos a isso. E eu tenho um conselho para te dar. A melhor coisa para se resolver quando Deus quer nos passar por um processo que antecede uma exaltação é nos humilhar a nós mesmos. O que é isso? É aceitar esse jugo, se é que esta palavra é correta, aceitar ao invés de questionar. Isso é uma forma de nos humilhar a nós mesmos. É entender, Deus, é algo que eu tenho que passar. Eu digo que o processo para você passar será muito mais fácil se você entender as coisas desta forma. Humilha-se a si mesmo, se rende, faz um processo de entrega. Ele diz, Senhor, nas tuas mãos. Como Jesus disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E se rende de uma vez por todas. E se desce. Sabe? É uma forma de aceitação. É uma forma de humilhar a si mesmo. E cala-se. Rende-se. Jesus fez isso. E humilhou-se a si mesmo, tornando obediente. Exatamente. Você humilhando, aceitando, você está se tornando obediente. Você está entendendo a voz de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus diz que ele aceitou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Depois que ele cumpriu o desígnio de Deus, os propósitos de Deus, aceitou, esvaziando, se humilhando, sendo obediente. Isso aqui é obediência mesmo. A palavra de Deus diz que veio o resultado. Pelo que também Deus os exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o processo da exaltação. É assim que funciona. Aceita o que Deus tem para você. Mas entenda, não vai ser fácil. Mas no final vai ser muito compensador. Entenda a palavra de Deus em nome de Jesus.